Estou lendo um estudo acerca do Evangelho segundo escreveu São Marcos, a partir da página 1616, no capítulo 8 de Marcos. O pedido dos fariseus por um sinal. Embora Jesus, aqui também faz paralelo com Mateus 16, do 1 ao 4, que é Marcos 8, a partir do versículo 11. Embora Jesus, nas suas curas e expulsões de demônios, tenha concedido muitos sinais no sentido de mostrar que o poder do reino de Deus estava finalmente sendo exercido na derrocada do domínio de Satanás, Mateus 12, de 28, os fariseus agora pediram-lhe um sinal do céu, dando a entender, provavelmente, um tipo de visão apocalíptica. Jesus, no entanto, se recusou a atender à exigência deles, percebendo que se esse tipo de espetáculo fosse concedido, a lealdade dos homens para com ele seria forçada, e a necessidade de exercer a fé por parte deles, que ele sabia ser tão vital, seria omitida. A falta de pão dos discípulos. 8, 14 ao 21. Texto paralelo, Mateus 16, do 5 ao 12. Enquanto estavam no barco, versículo 13, cruzando o mar de Dalmanuta, versículo 10, para Betsaida, versículo 22, Jesus advertiu seus discípulos acerca do fermento dos fariseus, a falsa religião, e acerca do fermento de Herodes, a falta de religião. Os discípulos, supondo que Jesus estava falando de fermento literal, em vez de usar a palavra metaforicamente para denotar o mal moral de natureza corruptora, entenderam que Jesus estava se queixando de eles não terem levado pão suficiente para suas necessidades comunitárias na travessia que estavam fazendo. Versículo 16. Jesus ficou aborrecido com os seus discípulos por conta disso, não tanto por terem entendido mal a sua figura de linguagem, mas por terem imaginado que a escassez do pão pudesse ter sido uma preocupação para ele, lembrando-os de como com as provisões mais insignificantes, ele tinha 2 vezes alimentado grandes multidões. Lembrando-os de como, com as provisões mais insignificantes, ele tinha 2 vezes alimentado grandes multidões. O censurou por terem o coração endurecido e aplicou a eles a palavra de Isaías 6:9, que em 4:11 havia aplicado aos que estão fora do reino de Deus. A cura do cego em Betsaida 8, 22 a 26. Assim como a cura do homem que era surdo e gago, 7, do 31 ao 37, a fim de despertar a fé nesse homem cego. Jesus usou saliva e tocou o órgão defeituoso com suas mãos. Versículo 23. Mas talvez por conta da fraqueza da fé do homem, ele não obteve visão completa no início como resultado do tratamento de Jesus. Versículo 24. No entanto, Jesus não deixaria o homem curado pela metade, e o resultado de Jesus colocar suas mãos nos olhos do homem pela segunda vez foi que a restauração da sua vista se tornou completa. Versículo 25. Desejoso provavelmente de que os parentes do homem soubessem da sua cura antes de outras pessoas, Jesus lhe disse que fosse para casa e não para a vila próxima dali. Versículo 26. 4. A jornada para Jerusalém, 8:27 a 10:52. Pedro reconhece Jesus como o Messias, 8:27 ao 30.
paralelo com Mateus 16, 13 ao 20 e Lucas 9, do 18 ao 21. A tarefa principal que Jesus teve de realizar no transcorrer dessa sua viagem do norte da Palestina para Jerusalém foi preparar os seus discípulos para a crucificação vindoura na capital. A necessidade inicial para esse fim era se assegurar de que os discípulos, apesar de como ele tinha agido, continuavam tão convictos de que ele era o Messias de Israel, como tinham estado quando o encontraram no início. João 1, 41, 45, etc. E quando pouco depois sacrificaram suas casas e seu meio de vida para estarem na companhia dele. Marcos 1, 16 ao 20. Decidido a indagá-los acerca disso, Jesus os conduziu aos povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe, versículo 27. Os arredores dessa cidade, que estava situada nas encostas mais baixas do Monte Hermon, perto da nascente do rio Jordão. Paneas foi o seu nome originário, mas depois de ser reconstruída pelo tetrarca Filipe, foi renomeada Cesareia, em honra ao imperador romano. Porém, para distingui-la da cidade com o mesmo nome na costa do Mediterrâneo, o seu nome completo se tornou Cesareia de Filipe, também em reconhecimento ao seu fundador. Jesus iniciou a sua investigação ao perguntar aos discípulos acerca da opinião que os homens em geral tinham dele. A resposta deles, versículo 28, foi semelhante à registrada em 6, 14 e 15. Vê comentário Adlock. Ao testar os próprios discípulos a respeito disso, Pedro, sem dúvida, o porta-voz do grupo inteiro, respondeu: Tu és o Cristo. Versículo 29. Querendo dizer com isso, tu és o Messias, o Salvador apontado por Deus para o seu povo, cujo advento foi predito nas nossas Escrituras Sagradas. A razão de Jesus proibi-los de difundir essa verdade, versículo 30, foi que ele não quis que as pessoas integrassem essa identificação no conceito político da sua posição de Messias, que muitos deles defendiam e imaginassem. Por consequência, que Jesus estava destinado a expulsar as legiões romanas da Palestina. A primeira predição da paixão, 8 do 31 a 33. Textos paralelos, Mateus 16, 21 a 23 e Lucas 9, 22. Com os discípulos unanimemente convictos de que Jesus era o Messias, ele finalmente pôde lhes dar instruções explícitas acerca da sua morte, que estava próxima. Embora alusões incidentais a ela tenham sido feitas anteriormente, 2:20. Ele lhes disse que era necessário que o Filho do Homem sofresse, versículo 31, sendo a causa dessa necessidade considerada por ele, sem dúvida, como a vontade de Deus, visto que essa vontade estava expressa em textos bíblicos como Isaías 53. Pedro, no entanto, embora convicto da posição messiânica de Jesus, ficou horrorizado diante da ideia de que isso tivesse essas implicações e contestou a afirmação de Jesus acerca de ter de enfrentar isso no futuro. Versículo 32. Esse protesto de Pedro foi visto por Jesus como uma repetição da tentação do diabo contra ele no deserto para buscar a aprovação popular em vez de perseguir o caminho do serviço e do sofrimento para o qual o seu pai o havia designado. Por isso, ele repreendeu Pedro aqui como havia repreendido Satanás. Lá, Mateus 4:10, para trás de mim, Satanás, versículo 33. O ensino de Jesus acerca do preço do discipulado, 8:34 a 9:1. O textos paralelos são Mateus 16, 24 a 28 e Lucas 9, do 23 a 27. Jesus, tendo indicado o que a incumbência de ser o Messias significava para ele, prosseguiu e se pôs a explicar o que o discipulado significava para os apóstolos e seus outros ouvintes. A pessoa que se alistava para a sua causa, ele ensinou, teria de negar-se a si mesma, abandonar a atitude de egocentrismo e tomar a sua cruz. Está preparada para enfrentar o martírio com a humilhação de ter de carregar a viga transversal da sua cruz
para o local da execução, que era a prática sob o domínio dos romanos, João 19:17. Ele teria de estar disposto, portanto, a perder a sua vida moral, e tudo isso por causa de Cristo e pelo Evangelho, versículo 35. Pela causa de espalhar as boas novas do reino de Deus, pois somente dessa forma essa pessoa iria obter a verdadeira vida, a vida da era por vir. Aqueles, ao contrário, que colocassem como objetivo salvar a sua vida mortal, especialmente os que tentavam enriquecer e ganhar o mundo inteiro, versículo 36, seriam desamparados espirituais na ordem eterna das coisas, e o próprio Cristo lhes manifestaria o seu desprezo, versículo 38. A vinda do reino de Deus com poder, 9.1. Além disso, não seria adiada muito mais, pois alguns dos que o estavam ouvindo ainda estariam vivos quando isso acontecesse. Que o reino de Deus era uma realidade presente no ministério de Jesus e ainda assim teria uma consumação futura, é indicado no comentário de 1.15. Diversas sugestões têm sido feitas acerca do que poderia significar aqui o reino de Deus vindo com poder. A transfiguração de Jesus, sua crucificação e ressurreição, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, uma manifestação visível do governo de Deus demonstrada na vida de uma comunidade eleita, Vicente Taylor Adlock, a propagação do cristianismo por todo o Império Romano, etc. Visto que a implicação natural da expressão alguns dos que aqui estão, etc., é que, embora a maioria dos que estavam ali estariam mortos, então, uma minoria mesmo assim ainda estaria viva, sugerindo um período de 30 ou 40 anos. A identificação do evento com a destruição de Jerusalém, realizada pelos romanos em 70 d.C., e sua gloriosa continuação para a igreja cristã, tem sido proposta por alguns estudiosos, e essa sugestão é desenvolvida em mais detalhes no comentário de 3 do 24 ao 27. A transfiguração de Jesus, 9 do 2 ao 10, textos paralelos, Mateus 17 do 1 ao 9 e Lucas 9 do 28 ao 36. De acordo com uma tradição antiga, o Alto Monte, versículo 2, em que Jesus transfigurou-se era o Monte Tabor, a 16 quilômetros a sudoeste do Mar da Galileia. As objeções a essa identificação são, letra A, que ele tem menos de 700 metros de altura, letra B, que na época havia uma fortaleza no seu topo, e letra C, que visto que em 8:27 Jesus estava perto de Cesareia de Filipe, e em 9:33 ele estava em Cafarnaum, um lugar próximo de Cafarnaum teria sido mais natural. Talvez então a transfiguração tenha ocorrido num espigão do Monte Hermon, aproximadamente 3.000 metros. Embora ele ficasse em território dos gentios, e por isso teria sido um tanto estranho ele ter encontrado mestres da lei ao pé desse monte. Versículo 14, ou talvez tenha ocorrido em Jebel Jermac, aproximadamente 1.300 metros, a norte de Meron, no norte da Palestina, para demonstrar a Pedro, Tiago e João mais verdades acerca de si mesmo. Jesus confirmou diante deles a sua glória pré-encarnada, João 17:5. A aparição de Moisés e Elias com ele foi, sem dúvida, para que os discípulos pudessem ver o promulgador da lei e um representante dos profetas, ambos testificando de Jesus como aquele para quem eles tinham apontado. Versículo 4. Pedro, no entanto, compreendeu mal a situação. A sua proposta de fazer tendas de ramos entrelaçados para Jesus, Moisés e Elias, versículo 5, sugere que ele via os três no mesmo nível. A resposta de Deus foi remover Moisés e Elias, versículo 8, e proclamar com relação a Jesus: este é o meu filho amado, ouçam-no. Versículo 7, a primeira parte desse anúncio havia sido feita pelo Pai anteriormente, no momento do batismo de Jesus, embora, como está relatado em 1:11, meu comentário, tenha sido dirigida somente ao próprio Jesus. A segunda parte do anúncio identificou Jesus como um profeta cuja vinda foi predita em Deuteronômio 18:15 a 19. A razão de Jesus ter proibido a Pedro, Tiago e João de revelar aos outros o que tinham visto até depois da sua ressurreição, versículo 9, foi provavelmente que só a partir de então
eles teriam realmente compreendido o seu verdadeiro significado e assim estariam na posição correta para apresentá-lo. A discussão acerca de Elias, 9 do 11 ao 13. O fato de Pedro, Tiago e João terem observado Elias, por assim dizer, em uma visão, levou-os a perguntar a Jesus por que a sua própria vinda não tinha sido precedida, como os escribas haviam deduzido e ensinado com base em Malaquias 4:5, pela vinda de Elias em pessoa. Versículo 11. Jesus respondeu aludindo a João Batista, que tinha exercido seu ministério no espírito e no poder de Elias. Lucas 1:17, que Elias já tinha vindo entre eles. Versículo 13, acrescentando que, embora de fato a sua vinda tenha ocorrido, em certo sentido, para restaurar todas as coisas. Versículo 12, houve, não obstante, limitações concretas quanto a como essa restauração deveria ser concebida, pois as Escrituras não previam que, depois disso, as pessoas seriam tão espirituais que o seu sucessor, o Messias, seria recebido com aplausos, mas que seria de sofrer e ser rejeitado. A cura de um menino possesso por um demônio, 9, 14 ao 29, textos paralelos, Mateus 17, 14 ao 20, Lucas 9, do 37 ao 43. Um pai confuso, esforçando-se para fazer contato com Jesus, a fim de obter dele a cura para o seu filho possuído de demônio, tinha encontrado 9 discípulos, mas não o próprio Jesus. Por isso, pediu aos discípulos que expulsassem o demônio. Eles tentaram fazê-lo, mas sem sucesso. O seu fracasso causou uma discussão entre alguns escribas no meio da multidão que estava se formando e os discípulos. Versículo 14. De repente, Jesus apareceu no cenário, tendo descido do monte da sua gloriosa transfiguração, e esse cenário de tragédia, frustração e impotência, a estupefação da multidão ao ver Jesus, pode ter ocorrido em virtude da chegada inesperada e oportuna de Jesus. Assim, Cranfield, ou possivelmente com outros eruditos, sugerem, em virtude de que parte da glória da sua transfiguração ainda permanecia na sua face, Êxodos 34, 29 e 30. Depois de o pai do menino ter descrito sua difícil situação a Jesus, versículo 17 e 18, este exclamou: ó geração incrédula, versículo 19. Era provavelmente aos 9 discípulos e não aos escribas ou ao pai do menino que Jesus estava se referindo aqui, pois a razão que Jesus deu de os discípulos não poderem expulsar o demônio em Mateus 17, 20 foi: porque a fé que vocês têm é pequena. A explicação correspondente, como afirmada aqui em Marcos 9, é: essa espécie só sai pela oração. Versículo 29, é muito provável que isso não esteja relacionado tanto ao real procedimento de fazer pedidos a Deus, mas à atitude de dependência de Deus a cada momento como a fonte e base da oração. Marcos 6,7 descreve como Jesus deu aos seus discípulos autoridade sobre os espíritos imundos, e 6,13 relata como eles a usaram. O fato de terem censurados agora como incrédulos não foi, como a palavra poderia sugerir, mas sugerir pela falta de expectativa de sucesso por parte deles, pois o seu fracasso os deixou atônitos. Versículo 28. Mas porque a sua competência para lidar com a situação que agora confrontavam era algo que, à luz das suas experiências anteriores, tomavam por certa. Ao contrário dos discípulos que eram incrédulos, o pai do menino tinha fé, embora uma fé que ele sabia ser imperfeita. Versículo 24. Jesus lhe informou que uma pessoa que tivesse fé não deveria dizer-lhe se podes. Versículo 22. Não deveria colocar limite algum à sua capacidade divina. Versículo 23. Essa capacidade foi demonstrada logo em seguida na cura do menino. Versículo 25 a 27. A segunda predição da paixão, 9, 30 a 32. Desafiando a superioridade. Funciona 72 horas. O desejo de Jesus de que essa sua viagem pela Galileia fosse mantida em segredo, versículo 30, estava relacionado ao seu desejo de avisar
os seus discípulos sem ser interrompido com relação à sua rejeição vindoura, versículo 31. A parte de informação adicional, a mencionada em 8:31, que Jesus revelou aqui foi que ele seria entregue nas mãos dos homens, fornecendo assim uma pista de como seria traído. O fato de os discípulos não entenderem, com base nas palavras de Jesus, que ele seria morto em pouco tempo, versículo 32, se deveu à obsessão da mente deles com a noção popular acerca do percurso que o Messias estava destinado a seguir. Foi para evitar que essas suas concepções fossem perturbadas que eles tiveram receio de perguntar-lhe mais a respeito da questão. A discussão acerca de quem era o maior, 9:33 ao 37. Os textos paralelos são Mateus 18, do 1 ao 5 e Lucas 9, do 46 ao 48. Jesus evidentemente tinha andado à frente dos seus discípulos, enquanto eles prosseguiam para Cafarnaum, como em 10:32, mas ele sabia o que eles tinham discutido entre si no caminho, Lucas 9:47. Ou seja, quem era o maior entre eles, versículo 34. Quando chegaram a Cafarnaum, ele lhes pediu que o confessassem, versículo 33. Ao se recusarem a fazê-lo, ele lhes disse que a essência da grandeza estava em fazer ações de serviço a outros. Versículo 35 também, 10:43 ao 44. Mesmo que as pessoas em questão fossem tão insignificantes como a criança, que logo em seguida ele tomou nos braços diante deles, versículo 36, o seu apelo, por isso, que recebessem uma criança dessas em nome dele, versículo 37, significava que deveriam agir em relação às crianças de maneira bondosa, porque de certa forma representavam o próprio Jesus. Para encorajá-los a fazer isso, ele acrescentou que esse serviço feito a elas seria considerado por Deus como se tivesse sido feito ao próprio Jesus, assim como o serviço feito a Jesus seria estimado por Deus como sendo feito ao próprio Pai. O exorcista independente, 9:38 a 40, texto paralelo, Lucas 9:49 a 50. Não eram somente Jesus os seus seguidores que tinham sucesso em expulsar demônios, como se mostra em Mateus 12:27. Atos 19:13 confirma isso, ao relatar sobre alguns judeus não cristãos que o fizeram, embora em nome de Jesus. Um exorcista judeu que estava empenhado em expulsar demônios em nome de Jesus, apesar de ele mesmo não ser seguidor de Jesus, foi visto pelo apóstolo João, que, ofendido pela incoerência de tal conduta, se esforçou em impeli-lo dessa prática, versículo 38. Jesus, no entanto, criticou o ato de João nesse ponto, ressaltando que o homem em questão não era contra eles. Versículo 40. E seria muito improvável que, na sequência de um milagre em nome de Jesus, ele insultasse Jesus publicamente, versículo 39. O último ensino de Jesus na Galileia, 9:41 a 50. Jesus ensinou que até um pequeno ato de serviço feito a outra pessoa seria recompensado por Deus, enquanto induzir crentes novos em Jesus a pecar era uma afronta tão grande que implicava um castigo tal que seria altamente vantajoso para uma pessoa que estivesse considerando esse tipo de ação ser afogada no mar antes de concretizar a sua intenção, para que o castigo que acompanhava essa atrocidade pudesse ser evitado. Versículo 42. No entanto, não era errado somente levar outras pessoas a pecar, era errado também levar a si mesmo a pecar. E se a tentação assaltar a pessoa por meio de órgãos, como a mão, o pé ou o olho, por preciosos que sejam, é melhor mesmo assim eliminá-los do que mantê-los e por isso ir para o inferno. Versículo 43 e 47. A palavra grega traduzida por inferno é Gehenna, ou Gehenna, né? Gehenna é uma transliteração para o grego da expressão hebraica Vale de Inom, que ficava a oeste e sul de Jerusalém. Nele, em certa época, crianças foram queimadas
em sacrifício ao deus pagão Moloque. Jeremias 7:31 e 32:35. Depois dessa prática ter sido eliminada pelo rei Josias, 2 Reis 23:10, o vale se tornou o depósito de lixo da cidade. Sempre havia algo fumegando para que o lixo acrescentado fosse queimado. E vermes se desenvolviam lá em grande quantidade, pois se alimentavam de sobras de alimentos e carne deteriorada. Em virtude das associações repulsivas que os judeus faziam com o lugar em certa época, começaram a dar ao local a conotação da tormenta futura para os ímpios, com o nome Geena, retratando esse lugar com domínio em que o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Versículo 48, ecoando Isaías 66:24, desenvolvendo ainda mais a ideia do fogo. Jesus disse: cada um será salgado com fogo. Versículo 49. Querendo significar com isso que cada discípulo seu, para ser espiritualmente purificado e se tornar parecido com o sal, teria de passar por uma provação abrasadora de sofrimento. Ao desenvolver então a ideia do sal, Jesus disse que os discípulos eram como o sal, pois eles exerciam as funções valiosas de temperar e purificar o mundo, e isso era bom. Versículo 50. Ele os advertiu, contudo, a não perderem o que tinham recebido dele, aquilo que lhes conferia a sua bondade, se por consequência, em vez de discutirem entre si sobre quem era o maior, versículo 34, vivessem em paz uns com os outros, versículo 50, o que eles precisariam para esse propósito seria ter em si sal, amor pelo próximo e a prontidão para servi-lo e fazer sacrifícios a favor dele.